Sonhar que os seus dentes estão caindo significa morte? Sonhar com serpentes significa traição? Sonhar com água suja significa problema financeiro? Sonhar que você tenta correr e não consegue? Sonhar que você está voando? Sonhar que você está dirigindo e muitas vezes é um carro estranho, um carro que você não consegue acelerar direito, não consegue frear, enfim. Você já parou para pensar se esses sonhos têm algum significado? Por mais maluco que pareça toda aquela criação do seu inconsciente, você acha que esse sonho pode ter algum significado? Eu estou aqui para te garantir que tem. Eu vou te garantir que tem um significado. Então fica comigo aqui. Existe um lugar dentro de você, silencioso e profundo, onde todas as noites você mergulha sem perceber. Um oceano escuro e misterioso, habitado por imagens que parecem estranhas, mas que falam uma língua antiga, esquecida pela mente desperta. São os sonhos, esses mensageiros noturnos que chegam suavemente, trazendo histórias que parecem não fazer sentido, mas que guardam segredos preciosos sobre quem você realmente é. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Felipe. Eu estudo interpretação de sonhos há aproximadamente 18 anos. Comecei lá em 2007, ainda na faculdade, quando eu tive algumas aulas de psicologia. E quando eu interpretei um sonho que eu tive, eu encontrei um sentido tão grande, uma lógica tão grande na interpretação, uma associação simbólica, emocional, que fez um sentido tão grande para mim que eu nunca mais parei. Isso em 2007. Ou seja, a gente vai fazer 18 anos aí que eu estudo a interpretação de sonhos. E eu fiquei tão vidrado nesse assunto, eu me aprofundei tanto nesse assunto, que frequentemente as pessoas próximas a mim, meus amigos, depois que eu contava que eu tinha esse conhecimento, vamos dizer assim, pessoas próximas a mim começaram a pedir para interpretar os sonhos delas. E frequentemente essas interpretações faziam muito sentido. Então todo mundo sempre me incentivou bastante, falou: pô, Felipe, que assunto interessante, que assunto legal, por que você não tenta, sei lá, fazer um canal, transmitir esse assunto para as outras pessoas? E eu confesso que eu sempre tive muito interesse em criar esse material, mas por adversidades da vida, né, pela correria da vida, eu acabei adiando bastante, vamos dizer assim. Eu interpreto há 18 anos, mas há cerca de uns 5 ou 6 anos eu tenho interesse em criar esse material. E agora eu estou dando vida a esse material que promete ensinar você a interpretar seu sonho por conta própria. Então, depois de tantos anos interpretando, depois de desenvolver essa tanto habilidade quanto sensibilidade, porque interpretar sonho tem muita relação com sensibilidade, principalmente. Já tenham isso em mente, tá? Interpretar sonhos tem muita relação com sensibilidade. Você desenvolve uma sensibilidade que cada vez começa a ficar mais evidente, cada vez começa a fazer mais sentido. Esses símbolos que inicialmente parecem fantasias, criações sem sentido algum do inconsciente. Com o tempo que eu fui desenvolvendo essa habilidade, me veio esse interesse em criar um canal, ensinar as pessoas a interpretarem por conta própria. Então, eu resolvi criar esse material e a gente vai praticamente participar de uma jornada de autoconhecimento, porque a interpretação de sonhos, ela implica em muito autoconhecimento. E você vai entender por quê. Eu vou explicar direitinho, você vai entender por que interpretar sonhos traz tanto autoconhecimento para você. O objetivo aqui é que você não dependa de ninguém para interpretar seus sonhos. Até porque Carl Jung, a gente vai estudar muito tanto Freud quanto Jung, mais Jung. O Freud, ele tem uma abordagem bem interessante, mas ele é um pouco mais amarrado, um pouco mais engessado, vamos dizer assim. O Jung, ele já passou um degrau à frente do Freud, no sentido que ele dá margem a uma interpretação mais simbólica. O Freud, ele foi muito incisivo em categorizar os sonhos como manifestação de um desejo ou alguma coisa de caráter sexual, vamos dizer assim. Ele gostava bastante de definir
nossos impulsos, nossos sonhos, nossos desejos que têm algum tipo de caráter sexual subjacente. E o Jung, ele foi um degrau um pouquinho acima com as questões de inconsciente coletivo, com as questões do processo de individuação e principalmente com o simbolismo. Não esqueçam isso também, viu? O simbolismo é o mais importante, a gente vai estudar muito isso. Já tem em mente que a grande chave da interpretação de sonhos é a questão simbólica. É você entender a associação emocional que você tem com os símbolos que inicialmente parecem não fazer sentido nenhum. Mas eu vou te mostrar que eles fazem muito sentido, Inicialmente, esse vídeo ele tem um propósito mais introdutório. Eu quero me apresentar, obviamente, e apresentar alguns aspectos principais dentro da interpretação de sonhos. São 2 aspectos que eu quero apresentar inicialmente. Primeiro, por que um dicionário de sonhos não funciona? Ele pode funcionar, ele pode te dar uma pequena direção em alguns casos, mas no geral ele não funciona. Carl Jung, ele chegou a interpretar, é o pai da psicologia analítica, ele chegou a interpretar, relato dele, tá? No livro O Homem e Seus Símbolos, ele chegou a interpretar cerca de 80.000 sonhos, tá bom? Você entendeu bem, né? Carl Jung interpretou 80.000 sonhos, e ao final ele concluiu: é impossível você interpretar o sonho de alguém. É impossível, a não ser que você conheça muito bem essa pessoa. E mesmo assim vai ser muito difícil. O caminho correto é você induzir essa pessoa a interpretar por conta própria. Por quê? Vamos pegar um exemplo de um dicionário de sonhos. Um cachorro. Um cachorrinho. Um cachorro, ele pode estar muito associado à amizade no seu inconsciente, tá? Um animal que frequentemente, para o ser humano, está associado à amizade. Então você vai lá entrar no dicionário de sonhos, sonhei com um cachorrinho, tal, pode ter alguma relação com amizade. Porém, o dicionário de sonhos não sabe, vamos supor que quando você era criança, você foi atacado por um cachorro, e isso gerou um trauma no seu inconsciente, que associa a imagem de um cachorro a uma ameaça. Então, para você, o cachorro pode significar algo muito diferente no sonho, porque ele está associado a uma ameaça devido a um trauma que você passou. Vamos supor que você é veterinário e dedica a sua vida a cuidar de cachorros. Pode ser que o cachorro represente algo diferente para você também, uma coisa mais essencial, um símbolo que corresponde ao seu trabalho, um símbolo que corresponde a praticamente sua razão de viver, o seu propósito de vida, que é cuidar dos animais, cuidar dos cachorros. Então é muito variável o que o símbolo pode significar para você. O que o dicionário tenta fazer é mais ou menos se basear no que no que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então o dicionário de sonhos não sabe qual a sua experiência com esse símbolo, não sabe o que você passou. Às vezes você pode ter tido um trauma com esse símbolo e o dicionário de sonhos não tem conhecimento disso. Então, por isso que é muito complicado a interpretação do dicionário. Pode funcionar? Pode. Ele pode dar um norte. O dicionário se baseia mais ou menos no que a gente chama aí de inconsciente coletivo, que é mais ou menos o que esse símbolo pode significar para o ser humano no geral. Geralmente significa amizade a cachorro, então tá lá no dicionário. Mas você teve experiências com cachorro, você foi atacado por um cachorro, você não gosta de cachorro, você cuida de cachorro, você dedica a sua vida para cuidar de cachorro, então vai ter outro significado para você. Então o sonho, ele tem um significado tanto coletivo, tanto universal, quanto pessoal. Esse, tem cachorro latindo, hein? A sincronicidade é outro aspecto que Jung definiu muito bem também, a sincronicidade. Enquanto eu falo, tem uns cachorros latindo aí. Tô falando de vocês mesmo. Voltando aqui, que eu já até perdi o fio da meada. Então o símbolo, ele pode ter um significado tanto universal, quanto um significado muito pessoal. É praticamente um mix dos dois significados, dando um pouco mais de peso para o significado pessoal, mas não excluindo a possibilidade de ter um significado universal,
que está dentro do inconsciente coletivo e a gente vai explorar isso dos pés à cabeça. O outro ponto que eu queria levantar são 2 pontos, né? Inicialmente, por que um dicionário não funciona? E o segundo ponto é, por que interpretar sonhos? Tá, e que mensagem isso vai me trazer? O Jung, ele sempre definiu, eu vou seguir muito o Jung aqui, tá, gente? Nos próximos vídeos a gente vai abordar as diferenças entre Freud e Jung principalmente, mas já quero adiantar que a minha abordagem é praticamente 80% junguiana. Ela tem uma influência freudiana, mas é uma abordagem 80% junguiana. O Jung disse muito que o sonho ele vem para te ajudar num processo chamado de individuação, que é um processo de você integrar o seu inconsciente com o seu consciente para você se tornar quem você é. A gente acha que a gente age de forma racional, só que na verdade a gente é movido pelo nosso inconsciente, pelos nossos instintos, pelas nossas emoções. E o sonho, ele tem muito o propósito de fazer você enxergar alguns aspectos da sua personalidade que muitas vezes você nega, que seria muito interessante você conhecer esse aspecto. Podemos até chamar de sombra, outro conceito de Jung também. A gente vai se aprofundar mais nessa parte técnica nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo introdutório, eu quero dizer que a interpretação, por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Para você poder falar, vamos supor que você teve um sonho, que é um sonho que demonstrava que você é uma pessoa invejosa, vamos supor. Ninguém quer admitir que é uma pessoa invejosa, né? Só que você só vai interpretar esse sonho, você só vai falar, bom, eu entendi esse sonho, eu entendi. Você só vai entender se você admitir a mensagem que ele está te passando. Entendeu o que eu quero dizer? Não tem como você interpretar um sonho sem você reconhecer os aspectos que ele quer te mostrar. Para o Jung, os sonhos, eles são a principal via de comunicação entre o inconsciente e o consciente. Os sonhos, ele tem a capacidade de demonstrar vários aspectos da sua personalidade. Vou até ler uma frase de Jung aqui, ó. O sonho é uma porta estreita, oculta na parte mais profunda e íntima da alma, que se abre para aquela noite cósmica primordial que foi a alma muito antes de existir o ego consciente. Em outras palavras, o sonho é praticamente um mapa simbólico da sua alma. Ele vai conectar o seu inconsciente com o seu consciente. Pode ser que você ainda não reconheça a importância disso, fique um pouco confuso. Como assim conectar inconsciente com consciente? E fica tranquilo que a gente vai explorar muito isso, vamos explorar muito isso. Eu quero deixar bem claro que a proposta do meu canal é fazer com que você interprete por conta própria. A essa altura você já entendeu o motivo, né? Muita gente chega pra mim, ai Felipe, interpreta meu sonho, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo. E gente, como eu disse, o Jung interpretou 80 mil sonhos, cara. 80 mil, e depois de 80 mil sonhos ele falou, não tem como você interpretar o sonho de alguém. Você vai induzir essa pessoa a interpretar. E é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar vocês qual que é o mecanismo que o seu inconsciente utiliza para a criação desses símbolos, para a criação desse material tão misterioso, muitas vezes maluco, às vezes um pouco repulsivo, principalmente em pesadelos, sonhos de angústia, sonho que você está fugindo de alguma coisa. Enfim, parece um material muito confuso, né? Um material que não faz sentido algum, mas você vai entender como é que é a conexão do seu racional com o seu inconsciente. É isso que o sonho busca trazer para você. É uma mensagem do seu inconsciente que você ignora todo dia. Você recebe todo dia uma carta do seu inconsciente demonstrando aspectos da sua personalidade, demonstrando se você é uma pessoa otimista ou pessimista, demonstrando traumas que você deixou guardado lá no seu inconsciente e que mudam a sua vida, que interferem atualmente na sua vida. Isso é uma questão muito importante. Às vezes você tem traumas da sua infância que aparecem em formato de sonhos recorrentes. Muitas pessoas têm sonhos recorrentes, né? Eu sonho com a mesma coisa faz 5, 10, 15 anos. Uma vez por semana eu tenho um sonho com a mesma coisa.
eu estou fugindo, por exemplo. Não fugindo das mesmas coisas. Às vezes eu estou fugindo de um vampiro, às vezes eu estou fugindo de um zumbi, às vezes estou fugindo de uma inundação, uma enchente, estou fugindo... Enfim, o contexto é fuga, tá? O importante é isso, o importante é o contexto. O material principal desse sonho é a fuga. Muitas vezes é uma mensagem que, se você não trouxer esse conteúdo para dentro, você vai continuar com esse tipo de sonho e vai continuar com as consequências de não absorver racionalmente esse conteúdo que o seu inconsciente manda para você por meio do sonho. Então o sonho ele é muito importante para o autoconhecimento, extremamente importante. É muito valioso, é uma mensagem muito valiosa. Que se você desenvolver essa habilidade de interpretação, você vai ver o quanto isso vai poder ajudar na sua vida. Eu apliquei isso na minha vida e mudou de uma forma exponencial. Então, gente, eu quero adiantar aqui. Se você entrou no canal esperando encontrar uma resposta rápida para o seu sonho, desculpa, infelizmente não é possível. Não vai ser rápido nem fácil. Também não vai ser difícil. Não é uma coisa difícil. É uma coisa que você tem que gostar. Você tem que se dedicar e você tem que gostar. Tem que ser um processo prazeroso de interpretação. E é difícil não ser prazeroso. Se conhecer é muito prazeroso. É muito difícil você não gostar de interpretar. Eu, todo dia que eu vou dormir, daqui a pouco eu vou dormir, eu já durmo feliz, sabendo, putz, hoje eu vou receber uma mensagem do meu inconsciente e amanhã eu vou acordar com uma mensagem legal que vai me mostrar várias coisas, entendeu? Vai me mostrar muitas vezes se eu estou no caminho certo, vai me mostrar aspectos da minha personalidade, se eu estou otimista ou se eu estou pessimista, enfim. O que eu quero garantir para você, que entrou aqui nesse canal, que está vendo esse vídeo, eu quero garantir uma coisa: eu vou te ensinar a interpretar. Isso você pode ter certeza. Você vai entender o significado dos seus sonhos. Só que vai ser uma jornada. Uma jornada, a gente vai entender um pouco de inconsciente coletivo. Vamos entender a diferença aí entre Freud e Jung, para, a partir daí, podermos entrar dentro da associação simbólica emocional de uma forma mais consistente. A interpretação se resume nisso: a associação emocional que você tem dos elementos que aparecem no sonho. E eu vou te ensinar a descobrir qual que é essa associação emocional, tá? Então é isso, gente. Esse vídeo foi um vídeo mais introdutório, tá? Para explicar. Novamente, resumindo, eu tentei explicar aqui por que um dicionário não funciona. E tentei explicar qual a importância de você interpretar os sonhos. Então, esteja ciente que vai ser uma jornada de autoconhecimento. E é muito interessante. Eu posso adiantar que é um conhecimento muito interessante, tá? E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase muito impactante do Jung, cara, com relação aos sonhos. Estamos falando de Carl Jung, né, gente? A gente está falando do pai da psicologia analítica aqui. Ele falou o seguinte: o sonho é a voz de Deus em você. É a comunicação da sua alma. E é engraçado o valor que o Jung deu, que o Freud deu para os sonhos. Eles deram tanto valor. O Freud tem um livro de 700 páginas chamado A Interpretação de Sonhos. O Jung deu um valor inestimável para os sonhos. É uma porta de autoconhecimento, assim, riquíssima. É um grande material de conhecimento do seu inconsciente, de conhecimento interno. E, mesmo assim, ainda as pessoas têm alguma certa resistência de encontrar algum sentido no sonho, de achar que tem sentido. É uma coisa aleatória, são imagens que ficaram na sua cabeça que à noite se repetem. E sim, também tem. Também existe essa possibilidade de apenas ser uma imagem sem muito significado. E é engraçado o quanto esses estudiosos dedicaram das suas vidas para entenderem a dinâmica dos sonhos, o papel dos sonhos. E as pessoas simplesmente, atualmente, não entenderam ainda, de fato, a importância da interpretação. Ainda rola muita questão mística. As pessoas acham que é uma coisa mística, que é uma coisa sem sentido. Tem um caráter meio espiritual também, que eu não descarto, tá bom? Outro ponto importante, a gente vai entrar também
a gente pode dividir em duas partes. Tem aquele sonho mais interpretável segundo a psicologia analítica, que é um sonho mais simbólico, um sonho emocional. E assim, é uma questão de crença. Eu também enxergo boa parte dos sonhos de uma forma relativamente espiritual. Mas isso a gente vai conversar durante o tempo, tá? Não quero dizer que a gente vai conversar, que eu vim aqui para falar, que os sonhos são mensagens de Deus. Acredito que boa parte são. Mas não é esse o foco principal no momento. Inicialmente não é esse o foco principal do canal. O foco principal é analisar segundo uma perspectiva junguiana, tá? A gente vai entrar um pouquinho em Freud também, mas a proposta principal do canal é analisar o sonho segundo uma perspectiva junguiana, segundo a associação simbólica e emocional que você tem dos elementos. Posteriormente, eu pretendo entrar um pouco na questão mais de sonhos que tem premonição, por exemplo, sonho... Olha, cara, tem uma história muito comum, uma história não, é uma situação muito comum que acontece com muita gente, cara. Quem não conhece uma pessoa que teve uma história que alguém sonhou que fulano estava grávida e realmente estava, entendeu? Então, assim... tem um certo caráter espiritual, um certo caráter místico, vamos dizer assim, que eu vou abordar. Eu vou abordar mais para frente. Inicialmente a gente vai seguir dentro da psicologia analítica, tá? Dentro da linha que o Jung estudou muito. Ou seja, o sonho é um autorregulador da alma. Ele te obriga, ou deveria obrigar, né? Se você fica negligenciando o que o seu sonho te mostra, ele vai ficar repetindo até você trazer pro consciente aquilo que está no inconsciente. Então Jung, ele considerava essa busca pelo inconsciente como um processo de individuação, que é tornar consciente aquilo que está inconsciente. Só que para você entender o que está inconsciente, você tem que entender que existe uma linguagem simbólica, uma linguagem emocional. Isso é o mais importante, associação emocional dos símbolos. Então é como se você recebesse uma carta toda noite do seu inconsciente falando: olha, Felipe, você age assim, você age assim, você age assim. Esse trauma que você não resolveu ainda, você precisa resolver esse trauma. Só que ela vem criptografada, ela vem em outra língua. É como se ela viesse numa língua que você não sabe ler. E a minha proposta aqui é ensinar você essa língua. É te alfabetizar. É te alfabetizar com relação aos sonhos. É uma carta muito rica, riquíssima, com muita informação interessante. Só que você acha que não faz sentido porque você não fala a língua dessa carta. Você tenta entender de forma racional. Mas não faz sentido eu sair voando em cima de um dragão, encontrei o Michael Jackson e a Amy Winehouse, e a gente desceu no estádio do Maracanã e fizemos um show juntos, e eu quando eu percebi, eu estava cantando junto com o Michael Jackson. Teoricamente não faz sentido algum, mas faz. Faz. Pode ter certeza que faz. E eu vou te provar isso. Se você ficar comigo, se você me acompanhar, se você acompanhar as sequências de vídeo que eu vou te mostrar. Olha, eu prometo, não vai ser maçante, não vai ser chato. É meu primeiro vídeo, eu não estou acostumado ainda. Mas eu vou tentar trazer esse conteúdo de uma forma leve, eu vou tentar trazer um humor, trazer de um jeito que seja fácil você entender isso. Mas tenha em mente, eu te peço, por favor, entenda. É uma mensagem muito importante do seu inconsciente, tá? Uma mensagem muito importante. E quando você aprender essa língua, tudo vai fazer sentido. Você vai adorar sonhar. Toda noite que você for dormir, você vai pensar: putz, amanhã eu vou acordar com uma nova carta do meu consciente. Uma cartinha linda que ele mandou para mim, demonstrando
tudo que eu tenho que melhorar, tudo que eu tenho que fazer, demonstrando se eu estou no caminho certo. Você recebe essa carta todo dia. Todo dia. Talvez você não lembre dos seus sonhos. Eu vou entrar nesse assunto também. Por que você não lembra? Como você pode lembrar melhor dos seus sonhos? A gente vai aprofundar bastante. Eu não vou ser superficial aqui. Aqui não é uma proposta de fazer um canal simplesmente, sonhar com um cachorro é isso e acabou. Não. Eu vou fazer você entender qual que é o processo. Existe uma lógica dentro da criação dos sonhos. Essa é a grande questão. Existe uma lógica, existe um sentido, existe um processo muito bem definido que você pode entender e utilizar para poder interpretar o seu sonho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse material inicial. Ele não tem uma proposta de te ensinar a interpretar, obviamente que não, até porque é um conteúdo relativamente extenso, até você aprender de fato, mas não desanime, não vai ser chato, vai ser legal. Eu não vou usar uma linguagem muito técnica. Eu vou tentar o máximo possível deixar esse conteúdo de uma forma leve, de uma forma que seja gostoso de assistir, que seja fácil de assistir. Eu não vou transformar numa aula de psicologia, longe disso. Longe não, porque vai ser uma aula de psicologia. Mas não é aquela aula cheia de termo técnico, cheia de coisa... Enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu quero deixar de uma forma bem leve, E você vai gostar de aprender. Tenho certeza que quando você interpretar seus primeiros sonhos, vai virar um vício. Praticamente isso. Eu tô há 18 anos, cara. Não comecei ontem. Eu tô há 18 anos nisso. E eu amo, assim. Hoje eu vou sonhar, provavelmente eu vou sonhar alguma coisa relacionada com esse material que eu estou criando agora. E vou acordar com uma mensagem muito boa amanhã, entendeu? Então, espero que tenham gostado. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Acho que amanhã, depois de amanhã, eu já faço o próximo. O próximo vídeo a gente vai começar de fato. A entrar nesse mundo, a começar a trilhar esse caminho, entender qual é o mecanismo, como é que funciona a interpretação, qual que é a lógica. Vamos entender um pouquinho de inconsciente coletivo, vamos entender um pouquinho, principalmente, das diferenças entre Freud e Jung. Tem condensação, deslocamento, em processo de individuação, sombra, enfim, são vários termos relativamente técnicos, mas que eu vou trazer de uma forma muito leve, muito fácil de entender. Então, a partir do segundo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho nesse mundo aí de inconsciente coletivo, Freud versus Jung. Quero me aprofundar um pouquinho também na importância de interpretar os sonhos, tá? Não vou me estender muito nisso, até porque nesse primeiro vídeo eu já dei uma certa introdução nesse assunto. E depois a gente vai, de fato, pro material que é a interpretação, de fato. Depois que a gente entender inconsciente, depois que a gente entender inconsciente coletivo, Freud versus Jung... É que nem construir uma casa. Você não vai colocar... Quer dizer, eu não sou engenheiro nem arquiteto, né? Mas suponho que você não vai construir a estrutura assim antes de você construir a base, né? A fundação, acho que chama, né? A fundação, não sei, tá? Quem for da área de engenharia, por favor, não fique bravo comigo, eu não sou da área de engenharia. Queria dar um exemplo, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Mas a gente não vai entrar na interpretação sem antes a gente ter uma base sólida do que é o inconsciente e do que é o inconsciente coletivo e de quais são as diferenças entre Freud e Jung, que eu acho muito importante a gente entender isso. E é isso. Obrigado.